Já faz 6 meses que me mudei para a Serra da Mantiqueira, e nesse tempo não recebi nenhuma ligação, mensagem ou e-mail dos meus pais. Nenhuma perguntinha do tipo, filha, para onde você foi? Ou, por que o contrato do seu apartamento acabou? Ou ainda, cadê aquele cartão de aniversário que a gente enviou? Não que eles se lembrassem do meu aniversário, claro. Acho que se dependesse deles, eu seria lembrada só quando o IPTU chegasse. Ainda lembro daquele último dia em Campinas. O sol estava escaldante para um mês de março e o suor descia pelas minhas costas enquanto eu fechava as últimas caixas com fita adesiva. Caio levantou uma caixa cheia de panelas com um grunhido, enquanto Rafa dobrava as abas da minha mala com o joelho. Meu apartamento de um quarto já estava praticamente vazio, só restavam pilhas de papelão e aquela poltrona velha que nem no OLX eu tive coragem de anunciar. Tem certeza de que não vai contar pra eles? Perguntou Rafa, enxugando a testa com a manga do moletom. Quer dizer, manda pelo menos um zap, sei lá. Levantei os olhos de onde estava etiquetando a quarta caixa com um belo doar. Respirei fundo e soltei. Eles não perguntam onde eu moro faz 3 anos, por que eu contaria agora que tô indo embora? Ela não insistiu, só trocou um olhar com o Caio que murmurou, ainda acho isso surreal. Para mim não tinha nada de surreal. Era normal, esperado. Eu sempre fui a figurante no álbum de família. Silenciosa, invisível, lembrada só quando dava para ser útil. Henrique era o sol, o centro do universo, a razão para a câmera disparar. Eu? Eu era a parede branca atrás do sofá. O caminhão de mudanças que alugamos rangiu quando colocamos a última caixa. Fechei a porta com as 2 mãos, pressionando as palmas contra o metal até ouvir o clique da tranca. Fiquei ali parada por uns segundos olhando para aquele lugar que chamei de lar por quase uma década. Não porque tinha memórias boas, mas porque era um silêncio conhecido. Bora? Perguntou Caio, girando as chaves no dedo. Assenti, mais do que pronta. A viagem até Campos do Jordão foi longa, mas tranquila. Do lado de fora via a paisagem mudar, da correria da cidade para os morros verdes, do concreto para as araucárias. Quando chegamos à serra, algo dentro de mim já estava soltando o freio de mão. Meu novo apé não era nada demais. Um quarto, uma cozinha meio antiquada, uma varanda estreita com vista para as árvores, mas era meu. Meu de um jeito que nada antes tinha sido. Pendurei minhas próprias fotos, organizei a mesa do meu jeitinho, cozinhei jantares de verdade sem ninguém interromper ou me tratar como planta no canto da sala. Acordava cedo, logava no trabalho, molhava as ervas no parapeito da cozinha. Caio e Rafa me visitavam a cada 2 fins de semana. Dona Olívia, minha avó, ligava toda semana sem falta. O resto sumiu. 0 ligações. Era até engraçado às vezes. Não aquele riso feliz, mas aquele riso oco que você dá sozinho na sala olhando pro nada. Eu desapareci e ninguém piscou. Até a semana passada. Quando o celular tocou e vi aquele nome na tela, não atendi de primeira. Só fiquei encarando. Teodório Rocha? Parecia coisa de outra vida. Atendi no 4º toque. A voz dele veio seca, irritada. Você precisa voltar para casa no próximo fim de semana. Eu devia ter entendido o que aquilo queria dizer. O tom dele não era de pedido, era de ordem. Como se eu fosse um aplicativo e ele estivesse clicando em atualizar. Não perguntei detalhes. Falei que tinha planos e desliguei antes que ele começasse aquele sermão padrão, filha ingrata. Depois sentei de novo à mesa olhando para os pinheiros lá fora e senti aquele peso velho me agarrando outra vez. Não era tristeza, era reconhecimento. Sempre foi assim. Quando eu tinha 8 anos, entrei para o quadro de honra pela 3ª vez seguida. Coloquei o boletim na mesa da cozinha, bem onde eu sabia que minha mãe ia sentar para tomar o chá dela. Ela olhou uma vez e soltou. Bom trabalho, querida. Sem desgrudar os olhos do celular. Na mesma semana, Henrique tirou nota C+ numa prova de matemática e ainda ganhou o direito de escolher o jantar. No ano em que ganhei o 1º lugar na Feira Regional de Ciências, voltei para casa com um troféu quase do meu tamanho. Meu professor disse que eu devia me orgulhar, e eu estava orgulhosa.
mas também queria que eles estivessem. No jantar, coloquei o troféu no balcão. Meu pai só soltou: "Não vamos fazer tempestade em copo d'água, Larissa. Seu irmão tem provas finais." Foi ali que aprendi. Parar de levar prêmios para casa era menos doloroso. Quando completei 17 anos, já sabia que ia pagar a faculdade sozinha. Entrei numa federal com bolsa, arrumei 2 bicos de meio período e parei de voltar para casa nos feriados. Era mais fácil assim. Me formei rápido, dividi apartamento com gente que eu mal conhecia e aceitei todo tipo de freelance. Meu currículo crescia mais rápido que minha vida social, mas eu não ligava. Trabalho eu controlava. Trabalho não me deixava falando sozinha na hora do jantar. Depois consegui um emprego fixo na SEG TI Brasil, lá em São Paulo. Home office, horário flexível e benefícios de verdade. Tava lá fazia quase 3 anos. Meu chefe vivia dizendo que eu tinha um talento especial para resolver o caos que outros engenheiros fingiam não ver. Minha poupança tinha vírgulas, minha geladeira tinha comida de gente adulta. Até carta de pré-aprovação do banco eu já tinha recebido. Eu tinha 29 anos e finalmente estava pensando em comprar meu cantinho. Nada grande, só meu. Então, quando ouvi a voz do meu pai tentando me puxar de volta para o palco daquela peça chamada Família Feliz, eu não pensei 2 vezes. Deixei o silêncio se estender só para deixar claro, eu não ia. "Você precisa voltar no próximo fim de semana", ele repetiu. Nada de "Oi, filha", ou "Como você tá?", só a ordem seca, como se eu ainda tivesse 18 anos e pedisse permissão até para respirar. Recostei na cadeira e perguntei: Por quê? Houve uma pausa. Eu quase ouvi ele revirando os olhos. O jantar de noivado do seu irmão. Os pais da Isabela querem conhecer todo mundo. Eles são bem tradicionais. Claro. Não era reencontro, não era reconexão. Era só mais uma foto bonita pro álbum. Uma cadeira ocupada à mesa, para manter a ilusão. Eu não vou. Outra pausa, agora mais irritada. Como assim você não vai? Exatamente isso. Tenho outros planos. Larissa, isso é importante pro futuro do seu irmão. Eles são pessoas influentes. Vai ficar feio pra gente se você não aparecer. Aí estava. Pra gente, não pra você. Nada de como você tá, precisa de algo, só aparência. Eu me mudei pra Campos do Jordão. Faz 6 meses, falei firme. Não vou cruzar o país por um jantar pro qual só me chamaram agora. Silêncio. Daqueles pesados, igual o ar antes da tempestade. Como ousa se mudar sem avisar a família? Qual é o seu endereço? Quase ri. Você lembra do meu último endereço? Ele não respondeu de imediato. E isso disse tudo. Não é esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Você não pergunta porque se importa. Pergunta porque agora ficou inconveniente não saber. Larissa, não é assim que as famílias funcionam. Não? Respondi. Mas é assim que a nossa sempre funcionou. Desliguei. Minha mão nem tremia. Fiquei sentada ali, deixando o silêncio voltar. Aí a tela do celular acendeu de novo. Chamada perdida, depois outra. Veio uma mensagem dele, da minha mãe e depois do Henrique. Não respondi nenhuma. Simplesmente desliguei o celular, preparei um chá e fiquei na varanda, vendo a luz sumir no céu, tipo aquele filme lento que a gente não tem paciência de assistir até o final. Na manhã seguinte, as mensagens tinham virado um mix de lembretes, culpa e ameaças. No fim da semana, recebi 6 mensagens de voz, 11 de texto e 2 e-mails com títulos do tipo "Podemos conversar? Família é tudo." Foi quando a mamãe finalmente ligou. A voz dela estava tensa, meio engessada, como se tentasse soar carinhosa, mas sem sair do script. "Querida, isso não é típico de você. Você sempre foi tão respeitosa. Seu irmão conta com você. Os pais da Isabela são pessoas formais. Precisamos mostrar união." União.
Uma palavra que só vale para convidados, né? Eu não vou, respondi na lata. Larissa, não seja difícil. Não sou difícil, tô sendo sincera. Ela suspirou frustrada. É só um jantar, você não precisa ficar muito tempo. Sorri, fala umas palavras e depois some de novo se quiser. Tipo como você sempre fez. Silêncio. Então ela desligou. O Henrique tentou logo em seguida. O tom dele era diferente, menos enérgico, mais confuso. Olha, não sei o que tá pegando entre você, a mamãe e o papai, mas não dá pra você aparecer? Quase senti algo. Quase. Aí lembrei de todas as vezes que ele desviou o olhar enquanto eu era ignorada. Não, disse. Não desta vez. No dia seguinte, o papai ligou. A voz dele já não tinha aquele fingimento de antes. Se você não aparecer nesse casamento, tá fora do testamento. Deixei o silêncio durar só o suficiente para dar esperança. Eu estava pensando. Então falei calma e clara. Eu ganho mais dinheiro do que todos vocês juntos. Eu ouvi ele respirar como se tivesse levado um tapa. Tá blefando? Se você tivesse perguntado da minha vida alguma vez, saberia que não estou. Ele não respondeu. Desligou. Foi a última ligação que atendi. Depois disso, as mensagens vieram como onda, primeiro urgentes, depois desesperadas, por fim, raivosas. Não respondi nenhuma. Abri uma aba no laptop e cliquei de novo no anúncio do imóvel que salvei semana passada. Lá estava ele. 3 quartos, revestimento de cedro, espaço para um jardim, um sonho. Na manhã seguinte, a vovó Olívia ligou. Justo quando o céu ficava rosa atrás das árvores. Ela nunca pedia permissão nem conferia se eu podia atender. Ligava e eu sempre atendia. Oi, querida, disse firme, com aquela mistura de carinho e sabedoria que só vovó tem. Como tá o ar aí? Frio e tranquilo, do jeito que eu gosto. Papo vai, papo vem, falamos da lavanda que plantei na varanda e dos veados que às vezes aparecem atrás do prédio. Aí ela fez uma pausa. Pediram para eu ligar para você, falou sem rodeios, só constatando o fato. Imaginei. Deixa eu adivinhar. Querem que eu volte e faça o papel de filha Madelo, né? Não usaram essas palavras, ela disse. Mas é isso. Sua mãe tá andando de um lado pro outro, seu pai tá de mau humor e eles estão em pânico porque sentem minha falta. Ela hesitou só um pouco, porque os pais da Isabela estavam perto, fazendo perguntas. Eu ri baixinho. Claro, meu valor só apareceu quando servia às expectativas dos outros. Eu não vou, vó. Sei, disse ela. Por isso eu sempre atendo. Ela não adoçava as coisas, não inventava desculpas, nem fingia que o passado não existiu. Lembrava dos meus aniversários, mandava cartões das viagens, perguntava do meu trabalho e ouvia de verdade. Era a única que olhava para mim e via mais do que eu mesma podia oferecer. Só queria que você ouvisse isso de alguém honesto, disse. Não porque acho que você deve alguma coisa a eles. Obrigada, respondi. Você tá bem? Estou, disse ela, séria. Fiquei no telefone até o chá esfriar na caneca. Ela perguntou da casa, se eu ia pintar as paredes ou deixar lisinhas. Falamos de móveis, figueiras e de tudo que não tinha nada a ver com obrigação. Quando desligamos, o sol já esquentava as janelas. Eu já tinha aberto a calculadora de financiamento de novo. O dia do casamento chegou e passou sem mim. Passei a manhã numa trilha nos arredores do Parque Estadual da Serra do Mar, serpenteando entre árvores altas e flores silvestres da primavera. O silêncio lá fora não era vazio, era merecido. Não chequei o celular, nem me perguntei o que rolava do outro lado do país. Respirei fundo, deixei o vento brincar com o meu cabelo e segui andando. Quando cheguei em casa, tinha uma chamada perdida da vovó Olívia. Liguei antes de tirar as botas. Oi, querida, disse ela. Tá aproveitando cada segundo da sua escalada? Ela soltou um suspiro.
Bem, o casamento aconteceu. Esperei. Foi tenso, continuou. Aquele tipo de tensão que parece educada, mas te deixa a nuca dura só de ficar no mesmo ambiente. Parece familiar? Ela riu baixinho. Os pais da Isabela tentaram se controlar, mas a Miera não parava quieta. O pai dela mal falou. A mãe da Isa olhava ao redor, como esperando alguém. Eu? Sim. E quando viu que você não vinha, perguntou por quê. Fechei os olhos, deixei o momento passar. E o que disseram? Tentaram várias versões. Primeiro disseram que você estava doente, depois que o trabalho te afastou. Aí disseram que você estava viajando para uma conferência. Tudo mentira. A mãe da Isa sabia disso. Deu para ver no rosto dela. Ela quis saber mais. Perguntou por que você também não foi à festa de noivado, por que só descobriu que você existia umas semanas atrás. E, pelo visto, teve uma conversa particular com sua mãe depois do jantar de ensaio. Ninguém sabe ao certo o que foi dito, mas a Márcia saiu branca como parede recém-pintada e calada. Parecia que tinham lido a mente dela como se fosse um livro aberto. Quase sorri. E o Henrique? Ele ficou aéreo a noite inteira, encarando a porta como quem espera a promoção que nunca vem, sem manter um sorriso por mais de 5 segundos. Já a Isabela parecia emburrada durante quase toda a cerimônia. Aposto que ela não comprou aquela imagem de família feliz que estavam tentando vender. Sentei-me na mesa da cozinha, absorvendo tudo aquilo. Não por maldade, mas por aquela sensação estranha de satisfação quando a verdade finalmente bate na porta, igual boleto no fim do mês. Eles ainda acham que isso é só por causa de um jantar, comentei. Eu sei, respondeu ela. Mas os pais da Isabela viram tudo. A Larissa, o desequilíbrio, as omissões, os estragos. Conversamos por mais uns 10 minutos, sobre nada importante. Quando desligamos, abri meu notebook e dei uma olhada nos anúncios de imóveis. A casa que eu estava de olho ainda estava lá, firme e forte. Marquei como favorita outra vez, só por garantia. Uma semana depois do casamento, a vovó Olívia me ligou de novo. Eu estava desempacotando uma caixa com etiqueta Cozinha Frágil, quando o celular acendeu com o nome dela. Eles ainda estão falando sobre isso, disse, sem precisar explicar o que era. Os pais da Isabela? Sim. Agora estavam pressionando direto o Henrique. Por que você não participou? Por que ninguém falou de você até o último minuto? Onde você se meteu? E o que ele disse? Tentou desconversar no começo, mas acho que até ele está percebendo que isso não vai evaporar feito fumaça de churrasco. E arrematou. A Márcia não engole mentira, não. Coloquei uma pilha de pratos na mesa e encostei no balcão. Será que o casamento já estava desmoronando? Tinha um clima tenso no ar, daqueles que nem lua de mel resolve. Não que eu sentisse prazer com isso, não queria que tudo desabasse para ele, só parecia que eu estava vendo as ondas depois de jogar uma pedrinha num lago. Começaram a sondar geral. A vovó Olívia disse: seus pais querem saber quem tem seu novo número e seu endereço. Até me perguntaram de novo, você não contou, né? Claro que não. Falei que se você quisesse falar com eles, você mesma falaria. Suspirei fundo. Obrigada, eles estão nervosos. Não só por você, mas pelo que os pais da Isabela podem fazer, o que podem dizer, o que isso pode significar para o futuro do Henrique. Estão preocupados com o controle de danos, falei, não comigo. Sim, respondeu baixinho, mas já entenderam que isso não some no ar. A forma como te trataram deixou cicatriz. Olhei ao redor da cozinha simples. A luz do sol batendo no balcão, panos de prato novos dobradinhos perto da pia, uma janelinha em cima do fogão com vista para uma fileira de pinheiros. Não era só um lugar para morar, era meu cantinho. Foram eles que sumiram, só não perceberam até que alguém notasse. Ela não respondeu de imediato, mas dava para sentir o orgulho no silêncio. Aquele tipo de silêncio que não precisa ser dito em voz alta. Naquela noite, terminei de organizar a cozinha e acendi uma vela perto da pia. A casa já começava a cheirar a lar. Então chegou um envelope branco simples, sem remetente,
mas com uma letra inconfundível. A letra caprichada do meu pai, como se caligrafia bonita pudesse apagar passado feio. Fiquei parada diante da caixa de correio por um bom tempo, o envelope pesando mais que conta de luz no verão. Não levei para dentro. Fui direto até a fogueira no quintal, risquei um fósforo e joguei o envelope lá dentro. O papel se contorceu, escureceu e virou cinzas. Eu já sabia como aquilo ia acabar. No dia seguinte, assinei a papelada final da casa. Meu nome em todas as linhas, sem fiador, sem condição. Só meu. Caio e Rafa mandaram mensagens sobre as passagens para o mês seguinte. Queriam conhecer o lugar e me ajudar a plantar as primeiras flores. Já tinha separado um canto do quintal para tomates e um pouco de tomilho. Mais tarde, à noite, me matriculei num curso de pós-graduação em perícia digital. Não porque eu precisava, mas porque eu podia. Troquei meu número na mesma semana. Só um punhado de gente teve acesso ao novo. Vovó Olívia, meu chefe, Caio e Rafa. E bastava. Chega de ligação surpresa. Chega de mensagem pedindo favor com cara de obrigação. Chega de jantar de família onde meu nome era lembrado só no fim da lista. A casa estava silenciosa, mas não era solidão. Era a honestidade. 6 meses depois, meu quintal estava tomado por vozes e pelo cheiro de milho assado e pêssegos grelhados. Caio cuidava da churrasqueira como se fosse um cientista maluco fazendo experimento. Rafa equilibrava uma jarra de sangria numa mão e um monte de copos descoordenados na outra. A mesa dobrável estava abarrotada de pratos para viagem, macarrão com gergelim e uma caçarola suspeita que alguém jurava ser receita de família. Um Golden Retriever de um vizinho caiu aos meus pés. Do outro lado do quintal, a filha da minha colega de trabalho, Marina, puxou minha manga e me entregou uma pulseira de barbante colorido que ela mesma fez. "Agora você é minha tia", disse ela, séria, mas do tipo divertido. "Eu topo", falei, colocando a pulseira no pulso. Quando o céu começou a escurecer, alguém da rua ao lado perguntou: "Você tem família na Costa Leste?" Não hesitei. "Não mais." Houve um silêncio breve, depois sorri e apontei para a mesa onde Caio ria tanto que derramou limonada na camisa, enquanto Rafa dançava descalço ao som de uma playlist que eu nem sabia que tinha. "Mas tenho isso aqui", falei. E era de verdade. Quando todo mundo foi embora e o quintal ficou quieto de novo, juntei os pratos, dobrei as cadeiras e fiquei na beira do jardim com a pulseira ainda no braço. Vagalumes piscavam perto da cerca. Minha casa brilhava suavemente atrás de mim. Não era perfeita. Era melhor. Era minha. Agora me diz, o que você faria no lugar da Larissa? Será que ela foi muito rígida com sua família? De 0 a 10, qual nota você daria para essa história?